Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos narrar o que acontece com as pessoas que tentam trair as pessoas e tentam ganhar vantagem passando por cima das outras pessoas. Absalão era filho do rei Davi e tentou usurpar o trono de seu pai. E através de artimanhas para derrubar o seu pai, acabou conquistando esse cargo. Mas acabou tendo um fim trágico e morreu agarrado em uma árvore e recebendo assim três apunhaladas fatais nas quais acabaram retirando a sua vida. O destino geralmente das pessoas que tentam tratar as outras pessoas de forma ruim geralmente são fins trágicos, porque essas pessoas não recebem as bênçãos de Deus. Quando Deus não abençoa aquilo que nós conquistamos em nossa vida, nós acabamos conquistando coisas ruins com isso, porque é o inimigo que acaba nos destruindo e nos derrubando em função da conquista que não foi conquistada através do bem. Quando nós conquistamos as coisas tentando derrubar, maltratar ou fazer algo ruim com o nosso irmão, acabamos no fim da história sendo derrubados e destruídos por isso, e não alcançando a salvação conforme Deus nos convida a viver. Para alcançarmos a salvação, o reino de Deus e a nossa vida eterna, é necessário amarmos uns aos outros conforme os mandamentos de Deus. E o que Absalão fez com seu pai acabou sendo um ato de traição contra os mandamentos de Deus. Sabemos muito bem que Davi ficou muito triste, chorou, pediu a Deus que tivesse piedade dele, porque ele não queria que seu filho morresse, mesmo sabendo que seu filho tentou o derrubar e tomar o seu trono. O pai geralmente tem amor pelo seu filho, assim como Deus tem amor por cada um de nós. Mas sabemos bem que quando nós trilhamos os caminhos do pecado, nem mesmo Deus pode nos segurar contra aquilo que nós iremos colher como consequência. Se nós cometemos pecados, nós seremos arrancados e jogados no fogo do inferno. Mas se andamos nos caminhos de Deus, receberemos todas as graças através da comunhão de Deus. Infelizmente, Absalão não colheu os frutos de Deus e acabou colhendo a morte através dos pecados que ele cometeu. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula e esta meteu-se sob as folhagens espessas de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isso e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou ao rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, senhor, meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: Tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão.
Por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Inclinai o vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Esse é um convite de um homem que pede a Deus para que possa ouvir as tuas orações. Nós constantemente temos as necessidades do nosso dia a dia. Vivemos as nossas mazelas, as nossas necessidades em função dos pecados que nós cometemos. Todos nós somos pecadores e precisamos da ajuda de Deus, e é através das orações que nós alcançamos a ajuda que tanto precisamos. E por isso, o Salmo pede que Deus nos responda através dos sinais. Deus tem sinais para cada um de nós. E se nós soubermos enxergar da forma correta, com os olhos espirituais, nós conseguiremos ver que Deus está a todo momento tentando nos direcionar aos melhores caminhos e assim nos afastar dos pecados. O Salmo responsorial vem muito bem nos dizendo isso. É um convite a cada um de nós a observarmos os sinais que Deus tem para cada um de nós no nosso dia a dia e através desses sinais possamos aprender, refletir e assim nos afastar de todos os erros da nossa vida. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. O nosso evangelho de hoje vem nos narrar duas histórias. A primeira história é de um homem que pediu a Deus que pudesse ajudá-lo com sua filha que estava muito doente e era um dos chefes da sinagoga. A outra história é de uma mulher que estava com uma hemorragia que nenhum médico e dinheiro nenhum conseguiu curar dela, e ela carregava essa doença consigo. Então, essa mulher, carregando essa doença, avistou Jesus e viu em Jesus a oportunidade de ser curada. Ela buscou então, no meio de uma multidão, tentar pelo menos tocar nas vestes de Jesus. Em seu coração acreditava que, ao tocar nas vestes de Jesus, ela conseguiria essa cura que ela tanto desejava. Com muita insistência e com muita dificuldade para atravessar aquela multidão de pessoas que andavam atrás de Jesus, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E logo e imediatamente, não depois, imediatamente, a sua hemorragia parou. Ela sentiu que dentro dela não havia mais hemorragia e que estava tudo curado, que estava como ela desejava em seu coração. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente Jesus sentiu que alguma força saiu de dentro dele. E ele caçava quem foi que havia o tocado. A mulher estava com medo, mas acabou se anunciando a Jesus, dizendo que foi ela. E Jesus a abençoou e pediu que ela seguisse o seu caminho. Ou seja, ela enfrentou o mundo para poder alcançar Jesus. Não foi fácil para ela conseguir chegar perto dele. Eram muitas pessoas para poder alcançá-lo. Nós, às vezes, nós desistimos porque nós enfrentamos as primeiras dificuldades e
e vemos e achamos que é impossível alcançar aquilo que nós desejamos. Temos esse hábito de desistir no meio do caminho dos nossos planos e dos nossos sonhos. Nós, quando queremos a nossa salvação e queremos alguma cura, nós não podemos desistir no meio do caminho. E principalmente não desesperar. Temos que ter sempre a fé e a esperança, assim como essa mulher, que teve a fé e a esperança de acreditar que, se ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E nós somos convidados à mesma coisa que essa mulher tem em seu coração, a uma fé absoluta de acreditar de coração que num simples toque podemos ser transformados. A outra história, o homem que havia pedido a Jesus para que curasse a sua filha, ele recebeu essa dádiva. Jesus foi à sua casa, porém, ao chegar lá, a família, os amigos estavam todos desesperados, chorando de tristeza porque a menina já havia falecido. Havia esperança nos olhos do pai, mas ao chegar e ver que sua filha estava morta, a esperança de todos foi embora. Porém, Jesus disse que ela estava apenas dormindo. Ele pediu que todos saíssem, que ficasse só dentro de casa ele e seus discípulos e a família, o pai e a mãe. E assim aconteceu o ato de cura daquela garota, que estava morta aos olhos dos homens, mas foi ressuscitada por Jesus. Nós somos convidados da mesma forma, a termos a fé de que Deus pode agir conosco em qualquer situação, até mesmo na morte. Não é a morte que pode segurar Deus para agir em nossa vida. Se Deus quiser que um morto se levante, isso irá acontecer, porque Jesus nos mostrou isso através dessa história e desse relato. E não somente desse, como também da história de Lázaro. Mas essa menina, que é a história de hoje, é um bom exemplo para nos mostrar que para Jesus a morte não é motivo para nós desacreditarmos em Deus, porque para Ele tudo é possível. Nós somos convidados à mesma coisa, assim como com a mulher que tinha a doença da hemorragia e com essa menina que morreu, a ter a fé para acreditar em Deus, que o nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus capaz de curar qualquer coisa. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha,
A tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cã, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.